Estamos de volta com o segundo bloco aqui do Visão de Futuro, pela TV Cultura Paulista. Eu sou o Danilo Palma e quero convidar você para já acessar as minhas redes sociais, @DaniloPalmaSP, e também o meu site, que é www.danilopalma.com.br. No primeiro bloco, com o Major Jaime, falando sobre segurança pública, também sobre o evento que está acontecendo hoje na Câmara Municipal de Campinas. E agora, no segundo bloco, Paulo Gaspar. Boa noite, Danilo. É uma honra estar aqui com vocês e os telespectadores da TV Cultura. Muito bom. Vereador, durante esse período de mandato, nós estamos terminando 4 anos de mandatos. Esse é o seu primeiro mandato, né, vereador? Perfeito. E nesses 4 anos, quais foram assim, os principais projetos trazidos para a cidade de Campinas? Você é um vereador do Partido do Novo, sempre foi do Partido Novo? Sempre. E como que foi esses 4 anos de mandato, vereador? Bom, existem as pautas que a gente chama de cláusulas pétreas do partido. O partido é um partido liberal, ele é ideológico, defendemos ideias, temos um projeto de Brasil. Então a gente sempre vai na linha da liberdade, da menor intervenção do Estado na vida do cidadão, na desburocratização, no uso austero dos recursos públicos. Então vai muito nessa linha da economia e da liberdade de expressão do cidadão e a liberdade econômica. E aí tem as pautas minhas como arquiteto, urbanista, que eu foco bastante nas questões urbanísticas da cidade. Tem muitos outros projetos, foram mais de 100 aí que a gente protocolou, também mais de 20 comissões que a gente participou. Eu sou presidente da Frente Parlamentar de Legislação Urbana para rediscutir toda a legislação urbanística da cidade. Então são muitos projetos aí e a gente conseguiu aprovar aí uns 20% desses projetos, que são muitos. Vereador, quando nós falamos, vamos começar a falar exatamente sobre esse tema, que é a questão da sua profissão, você como urbanista, e quais são os principais projetos que foram aplicados na Câmara Municipal para a cidade de Campinas? Bom, as questões urbanísticas, elas são prerrogativa do prefeito, do Poder Executivo, não do Legislativo. Então, existe uma dificuldade de eu, como vereador, aprová-las, né? Então, alguns, o prefeito, o Executivo acabou adotando como se fosse dele, e outras para poder passar, né? Porque é uma prerrogativa do Poder Executivo. Existe uma questão jurídica aí que poderia ser discutida. Eu já participei do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano aí, e existe muito essas rixas, né? Dos dois poderes aí, da competência, né? E poderia ser até judicializado, mas esse nunca foi meu objetivo. Então, eu sempre levei os projetos, aqueles que o prefeito pautou, ele aprovou, e outros que ele não pautou, eu estou lá protocolando e pressionando no sentido de que chega uma hora, ele vai acabar pautando esses projetos. Então, por exemplo, o ex-Coab, que é o Empreendimentos de Habitação de Interesse Social, que foram aprovados há 2 anos atrás, que é um projeto fantástico, que está dando uma revolução aí na questão da habitação de interesse social. Tive uma participação intensa ali, a gente melhorou muito, o projeto estava indo muito ruim para a Câmara, a gente conseguiu dar um upgrade lá bem legal, e só não foi 100% porque questões políticas é complicado, né? Você envolve muitas secretarias, é muito debate, muitos pontos de vista diferentes, mas os 90% passou. E agora, recentemente, o Poder Executivo vai mandar uma outra revisão dessa lei, que vai melhorar muito mais. Isso vai proporcionar a gente diminuir o déficit habitacional hoje, que é em torno de 23 mil cidadãos. Quando nós falamos da área habitacional, nós também não podemos esquecer de um tema muito importante na cidade de Campinas, que tem impactado não somente a cidade de Campinas, mas todo o nosso Brasil, que é a questão de pessoas que estão nesse momento vivendo nas ruas, em situação de moradores de rua. Existem projetos vindo do seu mandato para dentro da Câmara Municipal que fala sobre essa pauta, vereador? Sim, a gente fez uma comissão de população em situação de rua, eu fui o presidente dessa comissão e ainda está em andamento, estamos fazendo uma diligência aí amanhã, inclusive na Cracolândia em São Paulo, o Major Jaime ali junto conosco nessa frente, e a população de rua é um problema mundial, não é um problema de Campinas, né, e de todas as grandes cidades. A gente discutiu amplamente com todas as secretarias envolvidas, todos os atores envolvidos, ONGs, a sociedade civil, a academia, as secretarias, etc. E é um problema multidisciplinar, multissetorial, que todos têm que estar envolvidos nisso aí. E é uma questão de gestão acima de tudo. Dentro desse panorama completo que a gente fez, claro, existe toda uma estrutura em Campinas, que já existe, mas precisa ser melhorada e ampliada. Está um pouco sucateada a estrutura, e tem alguns pontos que nunca foram trabalhados como habitação. Então eu tenho um projeto que chama Moradia Primeiro,
que inclusive agora veio a ser protocolado pelo governo federal, e o governo estadual está começando a implantar também na cidade de São Paulo, que é você dar a oportunidade de um teto, o direito de morar. Você não vai dar a propriedade, você vai dar o direito de morar por um tempo para essa pessoa adquirir a autonomia dela. Então tem aí, eu falo levianamente aí, de cada 10 que estão na rua, 9 você não vai conseguir tirar. Esses já estão numa situação crônica de uso de crack e outros, e não vai sair. E você tem 1 em cada 10 que quer sair, que quer uma segunda oportunidade, que ainda não chegou numa fase crônica. Então esses precisam de uma habitação, um local de morar, porque você vai dar um emprego para o cara vai estar na rua. Como é que ele vai tomar banho e trocar de roupa? Quer dizer, eu estou dando um exemplo mínimo aí. Então a habitação em Campinas não está sendo pensada, esse projeto começa a pensar nisso, para tirar quem está na rua. E o outro que eu tenho de locação social, que também é implantado pelo estadual e federal, e aqui não começou ainda, que é para evitar que mais pessoas vão para a rua. Então tem muita gente em situação econômica difícil, que vai acabar indo para a rua e vai acabar se tornando vítima das drogas e do álcool. Dentro do Partido Novo, quais são as principais políticas públicas de implantação voltada para as pessoas com deficiência e também para os idosos? Nós sabemos que o Partido Novo ele tem essa cara da modernidade, do novo realmente, de trazer uma imagem de uma política nova, mas voltado para a área dos idosos e também das pessoas com deficiência. Quais são as principais políticas públicas que hoje, não somente em Campinas, mas nós estamos falando aqui para 90 cidades do nosso interior, que o partido tem feito dentro desse processo na conjuntura política do Estado de São Paulo? Sim, a principal questão é gestão pública, né, gestão eficiente, porque essas minorias, elas estão marginalizadas e não são bem atendidas, porque não existe gestão pública eficiente. Então, os recursos acabam sendo escassos e é a última ponta que vai ser atendida ali, né? Então, toda essa revolução na parte econômica que a gente propõe, com gestão eficiente, aí a gente tem exemplos como o nosso governador de Minas, Romeu Zema, que está no 2º mandato, e também o nosso prefeito lá de Joinville, com mais de 90% de aprovação, é gestão eficiente. Pra você ter ideia, o Zema foi eleito com 70%, reeleito com 70% de votos em primeiro turno, e teve voto, inclusive, dos petistas, que tiveram maioria no Estado. Então, assim, a gente transcende essa polarização de direita e esquerda, porque foca em gestão, foca em eficiência. Quando a economia começa a funcionar, a questão social funciona junto. A questão social não funciona porque não existe recursos. Então, uma coisa está atrelada à outra. Então, defendemos, sim, a pauta das minorias, mas principalmente que exista recursos para atender esses programas. Na cidade de Campinas, hoje você é o único vereador eleito. Do Novo. Na região de Campinas, como que é a força do partido? Aqui nós temos 4 vereadores no estado de São Paulo. O partido é novo, começou em 2015. A primeira eleição que a gente participou foi em 2020, municipal em Campinas. E a gente espera aí que esse ano a gente possa conseguir ir muito além de uma cadeira. E Novo traz candidato a prefeito na cidade de Campinas, como é que vai ser? Traremos um baita candidato, vice, prefeito e prefeito, figuras renomadas, conhecidas, e a gente vai arrebentar, vamos surpreender com certeza. Ô Paulo, uma coisa que eu tenho visto, eu mesmo tenho visto andando pela região, não somente pela cidade de Campinas, mas de um modo geral, é a questão da limpeza urbana, a quantidade de sujeira, que não acaba não sendo culpa somente da administração pública, porque quem sujou são as pessoas que estão sujando as ruas, né? A questão de limpeza urbana. Hoje, você como vereador, existe algum projeto ligado a essa pauta, Paulo Gaspar? Infelizmente, a gente tentou abrir uma comissão de estudos para ir a fundo, né, da mesma forma que a gente fez com a população de rua. A limpeza urbana é crítica, inclusive está relacionada com a população de rua, porque sofre vandalismo, principalmente na região central, a questão das lixeiras que são derrubadas, etc. A gente precisa ter equipes volantes para atender com emergência, porque a gente sabe que o sistema de limpeza é complexo, é grande, é engessado, e a gente tem que ter alternativas que sejam de atendimento rápido para a população. Infelizmente, a gente não conseguiu abrir a comissão, não teve apoio do governo para conseguir abrir, e a gente tem focado em indicações e requerimentos para pedir números e dados disso, né? Mas é uma questão bem complexa. A gente sabe que transporte e lixo é um problema crônico no Brasil inteiro. Infelizmente, se a gente não estiver lá na cadeira do prefeito, a gente não vai conseguir mexer nesse problema aí sério da cidade. Objetivos aí para 2024? 2024 eu venho para a reeleição,
É pré-candidato a vereador? Pré-candidato. E a gente Ouvi falar que poderia ser candidato a prefeito. Gostaria muito, mas por questões estratégicas a gente está terminando o processo seletivo de prefeito, então a gente não sabia até que ponto ia ter, não ia ter, e também não tínhamos conhecimento da chapa de vereadores, como é que ia ser. Então, na incerteza, a gente resolveu que eu iria para a reeleição para garantir a cadeira que a gente já tem e abrir frente para os outros que vão vir junto com a chapa, mas aí com o reforço agora dos nossos candidatos a prefeito, a expectativa aumentou muito e a gente espera chegar a 3 cadeiras na Câmara Municipal. Durante uma época se suspeitou aí do Alexis, que ele foi deputado federal inclusive, que ele viria como candidato a prefeito novo em Campinas, mas isso consolida, não consolida? Não, o Alexis já desistiu, ele vai ter um ano aí sabático para ele e para depois voltar talvez como deputado. Tinha toda uma indefinição em relação ao diretório nacional do partido, questão de verbas, se ia usar dinheiro público, aquelas coisas todas. E, devido a essa indefinição, ele preferiu deixar para a próxima. E a gente achava que nem ia ter o candidato a prefeito, mas graças a Deus a coisa engrenou. Tivemos uma reforma estatutária agora, que foi aprovada inclusive ontem, a nível nacional, e a gente vai ter o uso do recurso do dinheiro público, sim, na campanha. O Novo usa, então, o dinheiro do fundão, do famoso fundão? Até hoje nunca usou um centavo. Mas para essa eleição vai usar? A partir dessa eleição nós fizemos essa mudança estatutária para começar a usar. Claro que... Isso não perde um pouco aquela essência do Novo, vereador? Que é onde as pessoas sempre acreditavam que seria um partido que seria mais neutro, que não utilizaria? O Novo continua sendo contra o uso do fundo e lutaremos para que sejam extintos. Só que, infelizmente, o recurso privado, que é o que a gente defende, não foi autorizado, né? Então, só tem o fundo. Hoje você tem os maiores partidos aí usando 800, 700 milhões e o Novo zero. Então, nós vamos ter uma cota de 40 milhões, parece, a nível de Brasil, que é bem menor do que os demais, mas já começa a ajudar. Porque a questão é simples, os inimigos estão com um fuzil R-15 na mão, nós estamos com um estilingue. Então, essa é a questão básica. Para a gente lutar para acabar com isso, a gente precisa estar lá dentro. E para a gente sobreviver, sem recurso, a gente não vai conseguir sobreviver. Foi por isso que o Novo encolheu e agora a gente vai, se Deus quiser, esse ano bater o recorde histórico de filiados no Brasil. Eu estive no meu podcast, inclusive aqui na TV Cultura, com o Tom Proenço. O Tom, que é de Jaguariúna, vereador por Jaguariúna, e tem falado muito sobre esse projeto novo do Novo. Projeto novo do Novo. Esse projeto, ele engloba todo o estado de São Paulo, ele é nível Brasil. Fala um pouco pra gente, Major. Paulo Gaspar. O Major está aqui no estúdio. No próximo bloco vamos ter o Major aqui no estúdio. Estou chamando o Major já. O Major somos parceiros em muitos projetos, muitas frentes, então assim, é uma honra estar sempre junto com ele aí nas pautas da direita, né? O Novo, apesar de ser um partido liberal, é um partido de direita. E esse projeto de Brasil que você citou, que o Tom está encampando lá em Jaguariúna, é essa pegada principalmente de gestão e eficiência, né? E para isso a gente precisa das ideias liberais. Infelizmente, nós não temos essa cultura nem no cidadão comum e nem nos políticos, né? Então, a gente tem políticas corporativistas, políticas burocráticas, a velha política trabalhando com clientelismo, com fisiologismo. Então, tudo isso torna o custo Brasil, assim, nós trabalhamos metade do ano só para pagar imposto, né? Então, essa que é o principal objetivo do Novo, reduzir essa carga tributária para metade do que ela é hoje, para que sobre mais dinheiro para a gente investir no cidadão. Muito bem. Algum projeto em específico que é da relevância ao nosso programa, vereador? Olha, eu estou esperançoso que uma coisa histórica aconteça em Campinas, que desde o início do mandato a gente está trabalhando para criar uma associação de entidades do setor privado para pensar políticas de longo prazo para Campinas, que isso nunca existiu em Campinas e lá em Curitiba, que é um exemplo que a gente cita muito, já aconteceu há 60 anos. Então, eu falei assim, não dá mais para esperar do poder público, vamos fazer por iniciativa própria. Tivemos muitos entraves, muitas resistências dos próprios cidadãos, das próprias entidades, e aí agora tivemos a grata notícia do secretário Marcelo Colutini assumindo a Secretaria de Planejamento e comprou essa pauta. Então, estamos em tratativas aí para iniciar esse planejamento de longo prazo para Campinas como política pública. Então, eu estou muito esperançoso aí de que a gente plantou uma semente que a gente vai colher lá na frente. Obrigado, Paulo Gaspar. Muito obrigado, vereador, por estar aqui com a gente. E daqui a pouco, no próximo bloco,
Bruno Zurk com a gente com o esporte local, toda a região de Campinas. É notícia no Visão de Futuro, aqui pela TV Cultura Paulista, convidando você para acessar as minhas redes sociais, @DaniloPalmaSP, e também o meu site, que é o www.danilopalma.com.br. Daqui a pouco eu volto e tem esporte no último bloco.